Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo, amém? Eu venho colocando aí umas sequências de vídeo, trazendo mensagens que ative a nossa consciência a respeito da vida de fé, da vida cristã, das renúncias, do amor ao Criador, e amor ao próximo. O vídeo anterior coloquei a respeito do que é lei, o que é profetas e também o cumprimento da lei dos profetas. Ficou muito bem esclarecido e sempre será uma sequência, porque o canal tem esse objetivo, trazer o entendimento da letra de modo espiritual, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, amém? Então, louvado seja o nome santo do Senhor. O que não tem faltado é alimento do céu, esse manar diário. E é isso que nós temos que nos atentar, é estar sendo discipulado pelo Senhor todos os dias. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Se existe alguma dificuldade ou rebeldias, isso é do ser humano, porque tudo no Senhor é perfeito e eterno. Sua palavra é perfeita e eterna. Então a gente precisa entender, né? Sempre para estar todos os dias sendo ministrado pelo Espírito Santo. Deturparam muito pelo segmento de religião, essas coisas assim. As pessoas estão meio que embriagadas com o uso do fermento, com o uso do vinho velho e vinho novo, e remendo de pano novo em vestes velhas, e assim por diante. O que ocorre é que tudo isso dificulta o discernimento das pessoas, porque elas precisam entender a palavra de modo espiritual para serem libertas e condicionadas a uma vida de fé de fato, alicerçada na rocha, principalmente nos tempos que nós vivemos. Acredito que a nossa geração seja a última, pelo andar da carruagem do mundo profético, que as coisas têm ocorrido. Então a palavra do Senhor ela já vem desconstruindo aquilo que o homem coloca e também esclarecendo a verdade, mostrando a verdade. Seguindo, hoje eu vou falar de um assunto muito especial, que é mais voltado para a questão do dia a dia, da nossa vida diária de fé, como que ela é vista aos olhos do Senhor. E isso é um assunto não muito abordado, então a gente precisa estar atento, né? E sempre trazendo, é claro, o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador Yeshua. Gente, vocês vão ver um pouquinho de reflexo aí da janela ali, tá? Eu tô aqui no cômodo em casa, então tá meio assim, escuro, então eu tive que abrir ali a janela. Então vai dar um pouquinho de reflexo aí na leitura, eu vou ter que colocar o óculos, tá? Então se vocês quiserem acompanhar, e o título tá aí, né? Ainda há misericórdia. Porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia dele renasce a cada manhã, né? Eu vou ler João. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou ler João 6, tá? João 6, a partir do versos 41. Se você quiser ler todo o capítulo, toda a palavra do Senhor é maravilhosa. Aqui vai estar falando a respeito do pão da vida, que é o nosso Salvador, né? E no versos 43 até o 45 vai dizer: Respondeu Jesus, abre aspas, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Esses 3 versículos aqui é de uma grandeza imensurável, porque vai estar colocando questões de toda a palavra do Senhor. Bom, eu vou procurar, né, não me estender, mas colocar várias, porque sempre farei menção do que está escrito na palavra do Senhor, né? Para vocês entenderem a grandeza dessa exortação, porém, uma chamada à atenção ali do mestre, né? Porque ele, todo o tempo, se você for ler aqui os evangelhos, você vai ver que ele é colocado contra a parede, né? Ele é sempre questionado pelos fariseus, pelos escribas, e até mesmo para aqueles que estavam seguindo ele, né? Entende-se que não havia a descida do Espírito Santo só depois aconteceria. Até que ele estivesse ali discipulando, eles precisavam crer no que ele estava dizendo pela ótica profética, o que já havia sido dito a respeito dele. Poucos eram instruídos para atentar-se que, olha, esse narizeu, né, nos coloca assim, esse Messias, ele está tendo atitudes e comportamentos que nós devemos observar o que foi escrito de Moisés até aqui, para ver se algo do comportamento, da fala dele, convém com o que foi dito pelos profetas, porque tudo era focado a respeito do que foi dado aos profetas. Os profetas, eles eram muito considerados, apesar de que muitos foram, como Jeremias, jogado até no poço, né? Eles tinha o profeta Elias que ficou apavorado, fugiu, se escondeu nas cavernas. Mas eles eram temidos porque o que saía da boca deles surgia efeito de imediato, porque o Senhor ele se manifestou, né? Ele se manifestou na vida desses profetas. Então o Senhor enviava esses homens para falar com o povo e eles eram motivados por uma força que não vinha deles. Era algo além e o povo temia. Muitos, por conta do temor, perseguiam, né? E até chegavam a matar. Então vocês prestem atenção, né? Que essa fala aqui de Yeshua, ela está englobando muitas questões. Ele está sendo muito criticado, perseguido, colocado como pelos escribas, pelos fariseus, como um blasfemo, porque as atitudes dele, eles viam mais como, ele está agindo querendo ser um Deus entre nós. Eles não observavam as atitudes deles e, observando as profecias, eles entenderiam que ali estava se cumprindo tudo que fora dito a respeito dele. Amém? Então, ele fala no versos 45, está escrito, presta atenção nisso, está escrito nos livros dos profetas, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, não só no livro dos profetas, mas também em Hebreus, porque Ezequiel vai falar que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, daria um novo espírito, né? Para que as pessoas entendessem os propósitos do Senhor. E lá em Hebreus vai dizer que ninguém ensinará mais o seu irmão dizendo, olha, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Esse processo de levar o conhecimento é a partir da ministração do Espírito Santo. Nós vamos confirmar a vontade do Senhor lendo a palavra dele. Então, resumindo, o que nós precisamos? Nos atentar aos 5 sentidos que o Senhor nos deu para visualizar, para
ouvir e testificar de toda a criação dele, de tudo que ele fez, até o ar que respiramos, né? Tudo que é palpável tem a mão do Senhor que foi criado, o Senhor criou todas as coisas. E aí a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que é um livro inigualável, não tem como comparar a nenhuma escrita de homens, porque tem a inspiração do Espírito Santo. Amém? Então aqui Yeshua, ele quer que eles parem de criticá-lo, né? E observe o que está escrito nos profetas, tá bom? Agora a gente vai aqui para o mesmo livro de João. Deixa eu ver aqui. João 8, a partir do versos 3. É uma narrativa aqui muito conhecida, que vai falar da mulher pega em adultério, tá? Vocês prestem muita atenção. Só que antes de entrar nessa mensagem maravilhosa, eu quero colocar aqui uma questão, né? Porque vocês precisam estar atentos a respeito do nosso comportamento, de como nós utilizamos esses 5 sentidos, porque nós somos o templo morado do Senhor, para glorificá-lo. Então, a ideia de glorificar a Deus, como as pessoas estão sendo condicionadas, é muito superficial, porque vai além. O Senhor, ele vai divertir o nosso olho. É a forma que eu tenho de colocar várias mensagens, tá? Quando vai dizer que se a janela aqui dos nossos olhos, se o que a gente vê, né, se a gente tem olhos bons, todo o corpo é são, mas se os nossos olhos forem maus, todo o corpo está em trevas. Então, a janela do olho é como se fosse a lente da alma, tá? A alma vai ver, vai sentir, vai surgir reflexo para nossa alma e para o nosso espírito. Então, o nosso olho, onde nós colocamos os nossos olho, vai dizer muito a respeito desse corpo, desse templo. Como que ele está se movimentando. Por isso vai voltar a questão dos 2 primeiros mandamentos. O amor ao Senhor e o amor ao próximo. Nossos olhares estão condicionados à idolatria? Então, tem que começar a analisar isso, a importância do nosso corpo, porque o que foi feito para alienar as pessoas é com a utilização desses 5 sentidos, através de corpos de pessoas que são morada e templo do Espírito Santo. O nosso ouvido, nós estamos conseguindo discernir o que nós ouvimos? Será que tudo que a gente ouve a gente separa, como diz 1 Tessalonicenses, ouça tudo e retenha o que for bom? Estamos preparados para fazer a separação, né? Sermos seletivos? Tudo através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, lá no Evangelho, não sei se Gálatas, me fugiu agora da memória, acredito que é Gálatas, assim, que fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Nós precisamos ter as armaduras de Efésios 6, tá? As armaduras de Efésios 6 vai falar do capacete. O capacete, eu entendo que é a proteção do Espírito Santo. Para que tudo aquilo que a gente ouça ou vê, a gente possa discernir sendo pessoas espirituais. E isso só é possível não apagando o espírito, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apaga o espírito. Aí fala, ouça tudo e retenha o que for bom. Todas essas mensagens, elas estão trazendo, o Espírito Santo está trazendo para os servos do Senhor, discipulados do apóstolo Paulo, como que é viver ministrado nesse tempo em graça, até que ele retorne. Qual é a nossa responsabilidade? Como que nós devemos nos condicionar? O Evangelho está aqui para dar-nos as instruções. Nem todo mundo
tem acesso ao conhecimento da palavra do Senhor desde cedo. Tem uma avó como Timóteo ou Tiago, né? Nem todo mundo. Às vezes as pessoas passam por vários aios, que são esses que estão a cargo de discipular. As religiões, elas foram criadas para manipular e para conduzir as pessoas no mundo ao qual eles querem estar sempre no controle. E tem muitas áreas, né, na nossa vida que está aprisionado a isso. E a gente vai sendo liberto, conhecendo a verdade, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. Amém? Então aqui importa dizer que o Filho de Deus, com Deus presente ali com ele, com um projeto, com um propósito do reino, com uma grandeza de conhecimentos que não tem como mensurar, ele foi criticado por homens que deveria curvar-se diante do tempo de cumprimento, onde o filho está ali cumprindo tudo à risca. E por que que eles não atribuíram essa glória ao Senhor? Por causa que ele veio desconstruindo aquilo que eles tinham como expectativa que seria o Messias. Esse Messias, ele senta com pecadores, porque ele vai levar a luz às trevas. A quem, como diz a própria palavra do Senhor, mais vale uma alma arrependida do que 99 que pensa que não tem do que se arrepender. Isso cai bem aqui nessa colocação. Porque era bem isso. Eles estavam tão habituados e acostumados a serem consagrados a Deus e ter a responsabilidade sobre as demais, que eles não estavam com a mente acessível para aceitar um rei sobre ele, de forma humilde, que traria um conceito de vida, trazendo a consciência de quem nós somos. Desde o primeiro que foi feito pelas mãos do Senhor de forma diferente, né? Acredito, já existia gente, mas a gente entende até Adão, né? Todos caíram, todos pecaram, foi o assunto do último vídeo. Então precisávamos da misericórdia do Senhor. Eles não estavam com a mente preparada para entender a nossa responsabilidade e o que seria feito através do Filho para nos trazer a consciência e como compreender o nosso comportamento de culto, de celebração, de adoração, reverência ao nosso Criador. Acreditavam eles que a forma como eles viviam, baseando-se na lei, embora não conseguiam praticá-la, à risca, e vocês vão entender aqui com essa passagem, eles não eram santos diante do Senhor. E a própria consciência deles os acusavam, né? Então eles não entenderam que agora é tudo espiritual, sempre foi. Mas a exigência agora da nova aliança, com o derramamento de sangue do justo, inocente, era que eles entendessem que apenas um foi capaz de cumprir a lei e os profetas. Apenas um que precisou vir dos céus, aqui na terra como nos céus, mas aí no caso foi nos céus, para que nós possamos nos espelhar de como que tem que ser em relação à adoração ao Senhor. Eu estou colocando muita informação, mas estou colocando a palavra do Senhor. Pai Nosso fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas aí já está voltando para a questão da nossa consciência de como nós andamos aqui. Olha, somos templos e morada do Senhor. Então a gente precisa estar condicionado às instruções dele. Porque se nós vivemos em prática diária desse amor ao próximo, nós não vamos desejar mal a ninguém. Nós não vamos invejar ninguém. Nós não vamos roubar nada de ninguém. Nós não vamos infringir leis e nem regras. Entendendo assim
viveremos bem, cumpriremos esses 6 últimos mandamentos, que é do homem para o homem. Se nós observarmos o amor como tem que ser ao Criador, não teremos ídolos, ou seja, seremos corpos santificados. Então, assim, cumpriremos a lei e os profetas, porque nós absorvemos o que foi feito por nós. Isso só é possível quando a gente entende que precisamos do Espírito Santo,